Desliga por um minuto o ar-condicionado digital do teu cérebro. Tenta relembrar do cheiro do mimeógrafo. Lembra quando dá aquele silêncio na TV de tubo depois que ela esquentava? Lembra do som, daquele barulho do disquete carregando? Se tu lembrou dessas coisas ou de alguma dessas coisas, provavelmente tu é da geração X, que nasceu entre 65 e 80, 1965 e 1980. Essa geração é uma geração que muitas vezes ela é tida como uma geração esquecida, uma geração intermediária ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade essa geração ela é a última geração que pode fazer uma determinada conexão. Vamos por partes, deixa eu pegar por partes essa questão toda, tá? Curte, compartilha, assina o canal, faz toda essa coisa aí que tu já sabe que a gente precisa aqui pra internet e tudo certo. Bom, vamos lá. Vamos além. Deixa eu ir mais além. Aqui. A geração X é essa que a gente vai falar hoje, tá? Os pais da geração X era a geração Baby Boomer. Os filhos da geração X são os Millennials. E os netos da geração X são a geração Z e a geração Alpha. Muito bem. Primeiro lugar, na época da geração X, os pais da geração X, os Baby Boomers, eles eram muito duros, muito rígidos, muito firmes. E muitas vezes a geração X imaginou, bom, quando eu chegar na minha vez de ser pai, eu vou fazer diferente. Consequentemente, a geração X acabou pegando leve demais, digamos assim, com a geração subsequente, que é a Millennium. Naturalmente, como antigamente existia um botão do tuning que ia para um lado, ia para um outro, de acordo com tu mexer para ouvir uma estação de rádio, às vezes tu estava muito de um lado, aí tu passava o botão, girava demais, estava muito do outro, e aí tu precisava ficar regulando para chegar naquele ponto exato, certo, para tu ouvir a estação de rádio. Bom, isso é coisa analógica. E aí é o ponto. A geração Baby Boomer, que hoje tem dificuldades para conversar com o digital, era um dos extremos do botão. E aí chegou a geração X e quis fazer exatamente o contrário e virou todo o botão para o outro lado. E chegamos nos Millennials. E aí foi demais. E agora, a geração Z, a geração Alpha, eles estão mostrando para a gente que existe uma lacuna, um espaço para ser preenchido. E eles estão pedindo que seja preenchido esse espaço. É um espaço onde tem que ter algumas coisas que talvez a geração Millennium não tenha tido, não tenha conhecido. E aí a gente está falando um pouco de resiliência também, porque a geração X é uma geração que traz essa carga de resiliência muito grande. E essa falta que existe hoje na geração Alpha e geração Z talvez seja fruto disso, dessa regulagem excessiva. Passou muito do Baby Boomer até o Millennium, foi direto, tinha um meio do caminho que a gente não viu. Muito bem, pois agora a gente vai entrar na divisão do digital e do analógico. Existe um mundo novo depois do digital, muito similar ao das caravelas quando começaram a atravessar os oceanos. Até o ser humano atravessar o oceano, a vida era uma coisa, depois a vida passou a ser outra. E entre o analógico e o digital também é isso. No mundo analógico era uma coisa, agora no mundo digital é outra coisa diferente. E essa conexão entre os dois mundos, ela só pode ser feita pela geração X. Não existe outra geração que conheça o analógico. A última geração que conhece o analógico é a geração X. E assim, vamos lá, por partes.
O ser humano, ele se realiza realizando coisas, fazendo coisas. É através do nosso fazer que nós, seres humanos, nos realizamos. Agora, servir de coisas, servir como uma coisa, isso não é muito fácil. E aqui a gente começa a entrar com a metáfora das pontes. Servir de ponte é algo muito difícil. E a última geração que pode fazer isso é a geração X, porque ela é a última que conhece o analógico. Então existe uma conexão entre o analógico e o digital que somente a geração X pode fazer. Só a geração X pode servir de ponte para essa conexão. Então os avós da geração X, eles enxergam nos seus netos uma possibilidade de realização, de conectar o analógico ao digital e vice-versa. E não é uma falha da geração Millennium. Pelo contrário, é justamente uma falha da geração X, que não preparou a geração Millennium para isso. E também não é culpa da geração X, afinal de contas ela recebia exatamente o oposto. Então é um processo de amadurecimento da espécie humana. A sociedade ela vai andando assim. Como diria o Lulu, a passos de formiga e sem vontade. Verdade, mas continua andando. E aqui talvez seja o grande lance do vídeo de hoje. Eu enxergo a possibilidade da geração X se realizar servindo como pontes para conectar a geração X e o mundo analógico, a geração Z, alfa e o mundo digital. Os milênios eles estão inclusos nisso tudo, obviamente, eles vão acabar absorvendo de maneira natural, mas focar nos milênios agora talvez seja um desperdício de energia. E focar nos netos da geração X exige um preparo para que haja essa conexão entre os dois lados, para que tu possa ir ao analógico, conectar com aquilo que de repente faz falta, e vir ao digital e conseguir te comunicar com o digital, para saber quais são as necessidades desse digital. E aí sim servir de ponte entre as gerações para que tu venha a conectá-las. Não é uma missão fácil, não é uma missão que todo mundo está disposto a abraçar, verdade. Mas é uma realidade. Depois da geração X, não terão mais seres com a experiência vivida na vida analógica. Todos os que nasceram do ano 2000 para frente já nasceram numa vida digital. Obviamente que existem exceções pelo mundo e eu não estou falando delas. Eu estou falando da espessa maioria da sociedade mundial. Essa questão é uma questão que nos leva a reconhecer talvez um dos princípios filosóficos que eu mais concorde. Os problemas que nos atormentam hoje em dia são problemas macros, são coisas muito grandes. Eu entendo que se nós conseguirmos focar e resolver os nossos microproblemas, por consequência, por um espelhamento, por uma osmose, eu acredito que os problemas maiores eles vão se diluindo e vão sendo resolvidos. Mas enquanto nós continuarmos suprimindo, escondendo ou negando os pequenos problemas que nós temos como indivíduos, a gente só vai projetando e gerando um distanciamento geracional ainda maior. E até que vai chegar o dia em que o esquecimento analógico vai reinar. Se é que a nossa espécie vai conseguir avançar sem nenhum conhecimento analógico. Se isso faz sentido para ti, curte, compartilha, marca o sininho para não perder os próximos e era isso. Na próxima a gente se fala. Tchau!